Olá, hoje nós vamos falar sobre direito previdenciário. Na verdade, quase todo mundo pensa em trabalhar e um dia se aposentar. E na entrevista de hoje você vai saber quais os tipos de aposentadoria, os tipos de benefícios principais e que estão aí para ser acessados pela população. Eu trago aqui no estúdio a doutora Priscila Souza, que é advogada especialista em direito previdenciário. Seja muito bem-vinda, viu? Vamos falar sobre essa importância que existe, que todo mundo quer um dia se aposentar, né? E eu estou te dando as boas-vindas e já te perguntando quais são os principais tipos de aposentadoria disponíveis aí para nós. Primeiramente, agradecer pelo convite, Evacira, e vamos lá. Hoje, dentro da Previdência Social, dentro do INSS, que é voltado mais para previdências para os trabalhadores da iniciativa privada, eu gosto de dizer assim, didaticamente, para ficar mais fácil. Nós temos as aposentadorias programadas, que seriam aí as aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Nós também temos os benefícios por incapacidade, que são o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Também aí a gente vai lembrar, porque com a nova nomenclatura trazida pela reforma da Previdência de 2019, é o antigo auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Nós também temos os benefícios para os dependentes, que seria o auxílio reclusão e também pensões por morte. Que a pensão por morte a gente tem aí, ele pode ser pago para os dependentes de primeira classe, que seriam filhos até 21 anos, esposas, companheiras. Quando a gente não tem essas primeiras classes, podem ser pagos para pais e irmãos, desde que comprovada a dependência econômica. Nós temos também o salário maternidade, que é um benefício também pago para as mães que engravidam e posteriormente precisam se afastar do seu trabalho para cuidar aí dessa criança. Nós temos os benefícios assistenciais, que são aqueles benefícios que a assistência paga para o trabalhador que não contribuiu para o INSS e que é de baixa renda. Nós temos aí, também conhecido como BPC, benefício de prestação continuada, que é um benefício que pode ser pago para o idoso com idade igual ou maior de 65 anos e também para o deficiente, desde que essa deficiência seja comprovada por essa doença ou deficiência seja comprovada por mais de 2 anos. E vamos falar aqui primeiramente um pouco mais sobre o tempo de contribuição e a idade. Existe uma insegurança, falar, essa legislação está mudando, do governo entrou outro governo federal e vai mudar essa legislação, como que está no momento? Então, com a reforma da Previdência de 2019, a gente tem que fazer aqui 2 análises muito importantes. A primeira delas, qual era o tempo de contribuição do trabalhador até 13 de novembro de 2019. Por quê? Para a gente saber se esse trabalhador ele tinha o direito adquirido a uma aposentadoria. Então, no caso do homem, ele vai precisar de no mínimo 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos. Aí você vai me perguntar, a idade é importante? Uhum. Nesse caso, a idade ela vai influenciar em relação ao valor que esse trabalhador vai receber. Mas o requisito principal é o tempo de contribuição. Como eu falei, 35 anos para homem e 30 para mulher. Nós temos também a aposentadoria por idade, que até 2019, até a reforma, a mulher precisava de 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, e o homem 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se eu não tivesse esses requisitos até 12 de novembro de 2019, aí a gente vai precisar analisar qual é a melhor regra de transição que esse trabalhador se enquadra. Então aí a reforma ela trouxe 5 regras de transição. Por isso que é importante, antes de
todo trabalhador fazer a solicitação da sua aposentadoria, ele ter aí a possibilidade de fazer um estudo dessa vida previdenciária. E onde ele faz esse estudo? Normalmente, o site do INSS, ele tem atualmente a plataforma Meu INSS, é possível você fazer esse cálculo. Porém, infelizmente, as informações que às vezes o trabalhador coloca nessa contagem, elas podem alterar as regras. Então, muitas vezes, o trabalhador chega lá no escritório e fala assim: doutora, lá na plataforma do INSS já dizia que eu poderia me aposentar. Eu fiz o requerimento e foi negado. Por quê? Existem empresas que, apesar de ter dado baixa na carteira de trabalho, não deu a baixa no sistema do INSS, aquele vínculo fica em aberto, então fica contando o tempo ali de contribuição daquele trabalhador. Então, infelizmente, tem esses erros. Mas é possível fazer esse cálculo na plataforma. Outra opção é essa pessoa procurar um advogado de sua confiança e, se possível, um especialista na área do direito previdenciário. Por quê? Nós que atuamos nessa área, nós fazemos um planejamento previdenciário, justamente para saber qual a melhor regra que aquele trabalhador vai conseguir se aposentar. E sobre o auxílio de incapacidade temporária, como que a pessoa faz para requerer? Então, como funciona? O auxílio por incapacidade temporária, muitas pessoas ele se enganam. Por quê? Apesar de eu estar doente, eu preciso comprovar para o INSS que eu estou incapaz de exercer as minhas atividades laborativas, ou seja, eu estou incapaz para o trabalho. Então, o fato de estar doente não quer dizer que eu vá conseguir o afastamento pelo INSS. Primeiro ponto. Segundo, é importante, quando a pessoa vai requerer, que ela venha acompanhada com a documentação médica detalhada, principalmente mostrando para o perito do INSS que ele possui aquela incapacidade, ele possui aquela doença e aquela doença está o incapacitando de exercer a sua atividade laborativa por determinado período. Então, esses documentos ele deve trazer tudo, receita médica, laudos, exames. Inclusive, é importante, às vezes, Porque o perito é um médico. Isso, o perito do INSS. É até importante a gente mostrar para o trabalhador como que funciona. Quando você é trabalhador e possui carteira assinada, os 15 primeiros dias de afastamento, quem vai fazer o pagamento vai ser a empresa. A partir do 16º, você vai ter que fazer a solicitação nessa plataforma do Meu INSS, que eu já falei aqui para vocês, que é muito importante o trabalhador ter acesso a ela, e fazer o agendamento desse auxílio. Com a pandemia, o INSS ele vem trazendo mecanismos para fazer a análise de benefícios sem o trabalhador precisar de ir a uma perícia presencial. Então, aqueles benefícios com até 180 dias de afastamento, é possível que o próprio trabalhador anexe nessa plataforma, faça o agendamento. Tudo online? Tudo online. Ele não vai precisar se dirigir a uma agência do INSS. Acima de 180 dias? Acima de 180 dias, sim. Aí ele vai anexar essa documentação, vai agendar uma data para ir até uma agência do INSS. Nesse dia ele vai passar por uma avaliação pericial, que é feita pelo médico do INSS, né, o perito do INSS, e ele vai levar toda essa documentação. Outro ponto muito importante, muitos trabalhadores que às vezes ficam afastados do trabalho, trabalham por muitos anos e parou de contribuir. Existe um detalhe na legislação que fala que para a gente conseguir um benefício por incapacidade, a gente precisa estar vinculado ao INSS. Isso chama qualidade de segurado. Então, se você parou de contribuir, você não está vinculado? Depende. Os 12 primeiros meses de afastamento, você está vinculado. Se eu não pagar nada durante 12 meses e ficar doente, você ainda tem a possibilidade de conseguir o auxílio por incapacidade temporária. Não consegui, não paguei esses 12 meses. Essa qualidade de segurado, existem algumas exceções legislativas que você pode aumentar esse tempo, ou seja,
até 36 meses. Mas a regra são 12. Tá? Mas a população tem que saber que existe essa possibilidade. E aí o trabalhador vai lá e solicita, porém ele não tem a qualidade segurada. Então, muitas das vezes, ele não consegue o benefício porque ele não está mais vinculado ao INSS. E quando não consegue o benefício, o que ele deve fazer? Antes, o que é mais importante? Antes de você solicitar, procurar um advogado de sua confiança. Porque o advogado ele vai te orientar. Porque às vezes, se a pessoa fizer a contribuição antes de solicitar o benefício, existe possibilidade maior do que ele conseguir o benefício sem ter feito essa contribuição. Então, tudo é uma questão de orientação para que você atinja o seu objetivo, qual é um benefício previdenciário. E existe um tempo determinado, máximo, para ele usufruir desse benefício? Não existe. O que vai depender o tempo do recebimento do benefício? É que o perito vai determinar ali dentro da perícia qual o período de afastamento. Normalmente o médico, a gente chama médico assistente, que é aquele médico que acompanha o trabalhador, ele vai falar, olha, eu preciso que ele se afaste aqui por 1 ano das atividades dele. Aí o perito, ele pode confirmar esse período, ou ele pode falar assim, não, na minha experiência eu acho que ele vai precisar apenas de 6 meses. E como que esse valor é calculado? Olha, muito importante. O valor do benefício por incapacidade, ele é calculado pela média de tudo aquilo que o trabalhador contribuiu de julho de 94 ao mês anterior ao mês anterior ao pedido desse benefício, certo? Só que o auxílio por incapacidade temporária, ele é um benefício que às vezes a pessoa lá atrás do INSS negou. E aí procura um advogado e o advogado analisa, não, você tinha sim qualidade segurada, porque você estava no período de graça, que é aquele período que eu te falei. Aí o que o advogado pode fazer? O advogado pode ir lá e solicitar esse benefício na justiça. Aí o trabalhador ele vai conseguir receber aquele período... Na Justiça Federal? Na Justiça Federal ou estadual. Se na cidade que ele mora, que ele reside, não existir Justiça Federal, ele pode entrar na Justiça Estadual. Mas a Justiça Federal, normalmente, ela já está mais acostumada a trabalhar contra as ações do INSS. Então, o ideal seria a Justiça Estadual, a Justiça Federal. Então, e esse trabalhador, às vezes o INSS nega equivocadamente, e aí a gente vai conseguir esse benefício. Então, o cálculo desse benefício vai ser de acordo com a legislação da época, porque o auxílio por incapacidade temporária, ele vem mudando. Essa questão do período de carência, a questão de carência também, que é um mínimo de contribuição que você precisa quando você perde a qualidade segurada. Tem período que são 4 contribuições, tem períodos que são 6. Então, tudo vai depender da legislação da época que aquele segurado for fazer a solicitação. Doutora Priscila, e a pessoa com deficiência, como que é feita essa comprovação? Se também vai ser temporário, se vai ser permanente? Como é que se processa? Então, para as pessoas que possuem uma deficiência, o que a gente sugere? A gente tem aí pessoas que nascem com uma deficiência e mesmo assim essa pessoa ela consegue exercer sua atividade laborativa. A gente tem, eu acho bom a gente trazer aqui, a aposentadoria do deficiente, que é uma aposentadoria que não sofreu alterações com a reforma da Previdência e ela diminui consideravelmente o tempo de contribuição do trabalhador. E como é feita essa análise dessa aposentadoria? Primeiro, eles vão olhar o tempo de contribuição desse trabalhador com deficiência. É importante que essa deficiência seja de, no mínimo, 15 anos. Outro ponto, o INSS ele deve avaliar também qual é o grau dessa deficiência. Que é diferente de invalidez? Ou é a mesma coisa? Não, é diferente. Aí, depois eu vou explicar a questão da invalidez, que é interessante também. Por isso que é importante a gente ter essas orientações, porque às vezes a pessoa, ela vai ter um benefício muito melhor tendo uma aposentadoria do deficiente do que uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é o novo nome agora,
porque as regras são piores por causa da reforma da Previdência. Então, o deficiente, então a perícia do INSS vai avaliar se é leve, moderada ou grave. De acordo com esse grau de deficiência, você vai conseguir aí diminuir seu tempo de contribuição. Por exemplo, um homem que possui uma deficiência leve, ele pode se aposentar com 33 anos de contribuição. E além disso, a aposentadoria dele vai ser 100% da média. O que é isso, gente? É o cálculo, né, de tudo aquilo que você contribui, dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 ao mês anterior ao pedido de aposentadoria. Então, vai fazer essa média e aí você vai ter esse benefício. Por que ele é mais vantajoso do que uma aposentadoria comum? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição comum, na maioria das vezes, ela vai ter o fator previdenciário. Agora, em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Qual que é a diferença? Esse benefício normalmente é para quando a pessoa ela tem uma doença, a doença é muito grave e ela vai deixar de ter a capacidade laborativa por um tempo indeterminado. E aí a gente não está falando então só de adultos, porque nós temos jovens, temos crianças que têm algumas doenças. Vamos citar aqui, vamos ver se enquadra aí, né? Que é o TEA, transtorno de espectro autista, nós temos a síndrome de Down, nós temos os portadores de CA, né? De câncer. Eles estão aí dentro desse parâmetro? Aí o seguinte, esse benefício por incapacidade que eu estou falando aqui com vocês, o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria, necessariamente a pessoa precisa ter trabalhado, pagado INSS para ter acesso a esse benefício. Para essas crianças que nascem com algum tipo de deficiência, com algum problema de saúde, essas crianças elas podem ter acesso ao BPC, que é o benefício de prestação continuada ao deficiente, que é pago o valor de um salário mínimo. É preciso comprovar que o grupo familiar tem uma renda menor que 1/4 ou metade do salário mínimo. Isso aí vai depender muito a regra que a legislação fala que é 1/4 do salário mínimo, mas a gente consegue ampliar aí porque a jurisprudência é mais favorável pela metade do salário mínimo. Então, nesse caso, para aquelas pessoas que não trabalharam, ou seja, não contribuíram para o INSS, o ideal seja solicitar o benefício de prestação continuada. Outro ponto importante que eu acho que trazer para os nossos telespectadores é que quando eu tenho uma criança, essa criança nasce com autismo, e às vezes a minha renda familiar é uma renda satisfatória, que eu consigo pagar o tratamento dela, enfim. Eu trabalho, tenho a minha carteira assinada, lindamente. Se eu vier a falecer, esse filho que tem essa incapacidade, que tem essa deficiência, ele vai receber a pensão por morte para o resto da vida. Por isso que eu falo, gente, o INSS, além dele ser obrigatório, a gente não paga INSS porque a gente quer, a gente paga porque a gente é segurado obrigatório. Todo mundo que exerce atividade remunerada tem a necessidade de contribuir para o INSS. E não existe nenhum investimento que te dá esse retorno. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, eu trabalho, tenho minha renda, contribuo para o INSS. Esse filho meu tem o autismo, o TEA. Se eu vier a falecer, esse meu filho ele vai receber esse benefício pelo resto da vida. Então, não existe nenhum tipo de benefício que você vai contribuir por determinado período e vai te dar para o seu dependente um valor, uma remuneração para o resto da vida. Então, é muito importante a população ter esse esclarecimento, porque o INSS a gente não paga apenas para quando a gente vai se aposentar com 62, 65 anos, ou quando eu completar o tempo de contribuição, mas também para esses eventos inesperados, como a morte, como uma invalidez inesperada. E é muito comum também ter revisão de aposentadoria, né? Quando a gente pensa em revisão, a gente quer melhorar, mas é possível que piore também. Sim.
Então vamos lá, tem 2 tipos aqui de revisão que eu posso trazer para a população ficar bem atenta. O primeiro tipo de revisão, que a gente chama aí de pente fino, que é justamente quem recebe BPC, quem recebe pensão por morte, quem recebe o auxílio por incapacidade ou aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Essas pessoas, elas podem ser convocadas pelo INSS para o INSS reavaliar aquela situação, se a pessoa ainda continua incapaz e se ela ainda precisa do benefício. Feita essa avaliação, o INSS ele pode sim suspender. Essa é uma iniciativa do INSS. É uma iniciativa do INSS. E nós temos também as revisões de aposentadoria. Por exemplo, eu me aposentei por tempo de contribuição e eu acho que o valor da minha aposentadoria está errado. Então, eu posso solicitar, eu tenho 10 anos a partir do recebimento do primeiro benefício, eu tenho 10 anos para poder solicitar essa revisão. Só que aqui o trabalhador ele deve ficar muito atento na hora de pedir essa revisão. Por quê? Por quê? A gente precisa fazer cálculos para saber se realmente aquele benefício foi concedido corretamente. Fazer cálculos previamente, antes de ir lá solicitar. Antes de ir lá e solicitar. Por quê? É raro, mas o INSS também pode errar para maior. Então, estou lá recebendo um valor, sei lá, de R$3.000. A gente fez o cálculo e verificou, não, essa aposentadoria aqui era 2.500. Não mexa. Por isso é importante você procurar auxílio de um especialista. Mas na maioria das vezes, a cada 10 benefícios avaliados pelo INSS, 6 têm algum tipo de aumento. Então é importante a gente tirar a dúvida. Eu brinco muito, aprendi essa frase na faculdade. O direito não socorre os que dormem. Então, se eu acho que eu tenho direito, o que eu tenho que fazer? Eu preciso procurar um advogado de sua confiança para que esse advogado possa tirar suas dúvidas e ver, olha, não, vale a pena a gente ir atrás desse direito ou não. E o que ele precisa para fazer essa revisão? Juntar toda aquela documentação inicial de novo? Então, primeira coisa, a gente tem aí o processo administrativo, que foi aquele processo que o trabalhador levou toda a documentação para o INSS, porque eu preciso saber o que ele já levou para o INSS. Segundo, a gente vai novamente analisar as carteiras de trabalho, a gente vai também analisar se aquelas remunerações informadas para o INSS estão condizentes com a carteira de trabalho ou com o contra-cheque, porque a gente sabe muito bem que existem algumas empresas que pagam valor na carteira e pagam valor por fora, só que ele coloca aquele valor por fora no contra-cheque. Outro tipo de revisão que pode acontecer. Existem pessoas que vão discutir direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho e, consequentemente, ele consegue ali aumentar o salário. Vamos supor que era de salário mínimo, ele conseguiu hora extra, conseguiu adicional noturno, enfim, várias verbas trabalhistas. Aumentou o valor. Isso vai influenciar no valor da aposentadoria também. Então, a gente tem esse ponto. E eu tenho um outro tipo também de revisão que é muito legal, que é a revisão de atividade especial. Nós temos algumas atividades, como eu falei aqui no início, que são as atividades especiais, que são aqueles trabalhadores que estão expostos aos agentes nocivos prejudiciais à saúde, que pode ser o ruído, o agente biológico, enfim. É o chamado insalubridade. A insalubridade, isso mesmo. E aí, muitas das vezes, o INSS ele não avalia essas informações corretamente. E aí a gente tem a possibilidade do trabalhador se aposentar com 25 anos, quando você comprova ali 25 anos de atividade especial, ou ele tem a possibilidade de converter tempo especial em comum. O que é isso? O homem ele consegue aumentar 40% do tempo de contribuição dele, que ele comprova atividade especial, e a mulher 20%. Então, existem muitos trabalhadores que lá atrás trabalharam como tratorista, por exemplo, e está na carteira de trabalho. Então, o homem ele tem a possibilidade de aumentar 40%. Doutora Priscila, como que está o teto do INSS? Em torno de 7.700
porque esse valor ele varia todo ano tem uma atualização. Esse teto que você menciona, em torno de 7.700, ele se aplica para todos ou para a maioria? Como que funciona? A gente vai receber do INSS aquilo que eu contribuí. Então, se eu contribuir a vida toda o salário mínimo, eu vou receber salário mínimo. Se eu contribuir a vida toda no teto, a chance de eu conseguir receber o teto ou próximo desse valor é muito importante. Por isso que eu te falei no início que a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, a gente tem que analisar, porque quanto mais tempo de contribuição e maior a idade, maior vai ser o valor da minha aposentadoria. Então, se eu conseguir converter tempo especial em comum, eu tenho também a possibilidade de aumentar essa aposentadoria em 4, 5 anos. E às vezes, quando o INSS concedeu, a pessoa tinha fator previdenciário. E eu aumentando o tempo, eu vou afastar o fator previdenciário e eu consigo aumentar minha aposentadoria. Então, assim, eu falo, eu converso muito com meus clientes, não tem como você que contribuiu a vida toda no salário mínimo receber teto. A gente não tem como fazer milagre. Mas o trabalhador que recebeu valores altos e depois recebeu valores menores, é importante você pedir a ajuda aí de um profissional na área do previdenciário, porque você pode ter sim direito a aumentar a sua aposentadoria, até mesmo no teto. E para quem está entrando no mercado de trabalho, será que vale a pena eu contribuir teto para o INSS hoje? Essa pergunta também é bem comum, né? Recorrente. Aí a gente tem que fazer a análise do que você pretende da sua vida. Você pretende estar a vida toda vinculada a uma CLT ou vai fazer um concurso? Então, quanto mais você conseguir pagar, melhor vai ser para você. Porque, como eu te falei, não existe nenhum investimento hoje que te dá os benefícios que o INSS te dá. E tem muitos casos que a gente sabe que a pessoa, ela começa a trabalhar, passa num concurso público, depois passa em outro concurso. Isso também vai influenciar na hora da aposentadoria. Porque antigamente o servidor público ele tinha um negócio chamado paridade e integralidade. Ele se aposentava pela última remuneração e todas as atualizações que quem estava na ativa tinha, ele também tinha na aposentadoria. E hoje o servidor público não aposenta mais assim. Ele aposenta pela média. Então, se você teve cargos antes de entrar no serviço público, você tem que avaliar se aquele valor que você contribuiu vai ajudar a aumentar a sua média ou não, porque às vezes aumenta seu tempo de contribuição, mas diminui a sua média porque você recebia salário mínimo. Então, nem sempre é bom a gente buscar lá no INSS a certidão de tempo de contribuição para averbar nesse serviço público. Então, assim, hoje em dia, o planejamento é a melhor ferramenta para que você consiga ter uma aposentadoria segura. Fazer um planejamento previdenciário, né? Isso. Como fazem planejamento de carreira. Com certeza, o previdenciário também. E hoje é muito importante a gente ter também, hoje a gente tem aí o YouTube que ensina a gente a investir, a gente fazer um planejamento financeiro. Por quê? Existem muitos investimentos que são muito bons e tem gente que fala assim, eu vou fazer minha previdência privada. Se você investir esse dinheiro em outros tipos de investimento, você vai ter um montante muito maior do que na previdência privada. Então, nós que somos jovens, que ainda vai demorar um pouquinho para se aposentar, vale a pena a gente começar a estudar sobre esse investimento. Porque é isso que o governo quer. O governo não quer que a gente dependa 100% dele. Ele quer que a gente tenha aí outras opções para caso a gente ficar inválido, a gente falecer, a gente tenha aí outras fontes de renda. Terminamos o programa. Entrevistei aqui a doutora Priscila Souza falando sobre direito previdenciário. Eu te agradeço imensamente por estar aqui, trazer tanta informação para todo trabalhador, para todo cidadão de modo geral, né? Com certeza, são informações valiosíssimas. Eu tenho um canal no YouTube que chama Me Aposentei, sempre falando sobre esse tema e eu também agradeço muito pela oportunidade.
Esse programa depois você pode também acompanhar no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.